Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um dia da nossa Selmate. Hoje já é o nosso quarto dia, né? E hoje nós vamos fazer as rodadas de minicurso, e aqui nós temos hoje o prazer, a honra, né, de contarmos com o professor Felipe, o jovem Felipe, né? Vocês estão conhecendo hoje um pouco mais, alguns já leram materiais do Felipe. Te agradeço muito, Felipe, abrir um espacinho aí no seu tempo, na sua agenda, para estar aqui conosco. É muito bom a gente poder contar com vocês para discutirmos essas novas ideias, né, que a gente está agora deixando mais explícito, né, eu penso assim, no campo da educação matemática, essas discussões sobre decolonialidade, né, e então agradeço você. Vou apresentar um pouquinho você aqui a partir do seu Lattes mesmo, então eu vou abrir uma pagininha aqui para eu dar uma lida, né? Daria para a gente falar bastante do Felipe naturalmente, por todas as experiências que tenho vivido, né, conhecendo o Felipe também, mas eu vou por aqui falando, então, que o Felipe, ele fez licenciatura em matemática na Universidade Federal de Juiz de Fora, e aí ele já fez o doutorado direto em educação matemática na Unesp de Rio Claro. Durante o doutorado, ele fez um estágio sanduíche na Universidade de Barcelona, e atualmente ele é professor da Faculdade de Educação da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais. Lá, ele atua nos cursos de licenciatura voltados à formação de professores que ensinam matemática e também no programa de pós-graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social. Ele é coordenador atual do curso de licenciatura em Educação do Campo, o LECampo, e ele participa aí de vários grupos, né, de pesquisa e de estudos, dentre ele o Insurgir, no qual assume-se uma opção decolonial em educação matemática. Ele é membro também do GOEM, Grupo História Oral e Educação Matemática, e do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação do Campo, o NEP-Campo. Em 2015, por conta da tese de doutorado dele, ele recebeu o prêmio CAPES, né? Isso é um orgulho para nós da área, para nós do grupo, para nós companheiros, né, do Felipe, da área de ensino, por conta, então, do trabalho dele, a Quinta História, Composições da Educação Matemática como área de pesquisa. Após o doutorado, ele já realizou um estágio de pós-doutorado na Faculdade de Educação da Unicamp, e fez, dentro desse pós-doutorado, um período na Universidade de Cape Town, na África do Sul. Então, mais uma vez, muito obrigada, Felipe, pela sua presença, e passo agora para você para o seu minicurso. E aí, Giovana e Júlia também, caso você precise de qualquer coisa, de alguma ajuda com alguma coisa aí, as meninas podem nos ajudar. Tá bom? Muito obrigada. Perfeito. Quem puder também abrir as câmeras, né, Felipe? Nesse momento é bom para a gente se ver, né? Seria bem legal. Quem tiver a possibilidade, aí fica o convite. Vai se conhecendo melhor, né? A gente está nessa época dos quadradinhos, né? Então, boa noite para todas as pessoas que estão aqui. Parece fotinha 3x4, né? Oi? Aquelas fotinhas 3x4 de documentos, né? Exato. Cada vez menores, né? É muito bom estar aqui. A Edneia sabe o quanto eu admiro o trabalho dela, o quanto tem, desde o começo, né, Edneia? Desde as primeiras produções na área de educação do campo, educação rural. Acho que inaugura muita coisa dentro da educação matemática. A gente tem trocado muito figurinha sobre isso. Eu sou fã da Edneia, sou fã da Unesp de Bauru, Vicente está aí, que foi meu orientador, né? Agora aposentado, mas continua aí. Mas eu acho que agradecer principalmente os alunos, né? Pelos contatos, pela mediação, pelo cuidado, né, o tempo inteiro. Então, assim, a ideia é a gente conversar um pouco por um tempo. Eu tô com essa voz de pato super esquisita mesmo, tá, gente? A minha voz deve ser até pior, porque tô bem rouco esses dias por conta de um resfriado e sei lá o que é. Não é Covid, pelo menos. Mas, e no momento tão difícil, né? Assim, a gente tá falando dessas questões. A gente estava conversando, estava dando uma aula mais cedo, e a gente estava falando um pouco sobre essas questões, assim, passou por isso, e não é à toa que a gente fala de decolonialidade agora, eu acho, assim, né, tão intensamente, assim, porque é tão urgente algumas pautas que a gente está vivendo, a gente está vivendo tantos retrocessos do ponto de vista humano, né, assim, e não humano no sentido de uma humanidade europeia, branca, né, homem, heterossexual, né, disso que eu estou falando de dignidade mesmo, né, de condições mínimas de vida, né,
Você vê fome, né? Quanto tempo a gente não escutava isso? Vocês são muito jovens, vocês não devem lembrar do Jornal Nacional falando da seca no Nordeste, né? Era só, assim, pauta todo dia do Jornal Nacional e a gente está vivendo isso de novo. Então, eu acho que é um momento da gente ficar muito atento, principalmente a gente que é da educação e tem esse compromisso, né? A chamada do evento tinha duas palavras, duas expressões, depois eu vou retomar elas aqui: educação libertadora e transformação social, né? Eu acho que pensar a educação matemática nesses dois lugares é uma tarefa muito urgente, né? Um compromisso que a gente tem que assumir enquanto área, enquanto pessoas, enquanto humanos, né? Enquanto solidários, inclusivos, né? E tudo mais. Eu preparei uma apresentação, mas a ideia, gente, é conversar mesmo, viu? Assim, trouxe um monte de coisa, tem citação, tem isso, tem aquilo, se ficar chato, fala, para, a gente volta. Mas a ideia é conversar mesmo sobre algumas temáticas. Quando vocês falaram da questão do, do que poderia, né, vir, eu pensei na questão da decolonialidade, porque é uma coisa que eu tenho estudado, né, não sei se foi para vocês. Compartilhou uma... Tá chegando aí. Prontinho. Vocês preferem que coloque tela cheia? Melhor, né? É uma coisa que tem aparecido muito, né? Eu falo que esse nome decolonial, cada vez mais a gente poderia colocar ele em desuso, porque também tem tá acontecendo uma tentativa muito forte, não da educação matemática, né, mas das próprias áreas de conhecimento, de tentar classificar as coisas como decoloniais, né, e dizer, isso é não colonial, anticolonial, porque não, eu penso que a decolonialidade é uma postura, né, que a gente assume uma postura, por isso para mim ela é uma opção, e ela é um modo de ler e perguntar coisas. Eu acho que quando a gente começa a ler esses autores, a gente começa a fazer perguntas, né, para a área, para a matemática. Hoje eu tenho me perguntado muito sobre matemática, educação matemática, a partir dessas leituras, né? Então, o que essas leituras me fazem perguntar dentro da educação matemática, né? Que preocupações ela me traz? E o que ela me ajuda a ver que talvez eu não tenha visto, né? Isso é uma coisa que eu acho muito importante, assim, esse compromisso da gente tentar ver coisas que não tinham nome, que não eram nomeadas, né? O racismo, o sexismo, a exploração da mulher, né? Todas essas estratégias, a homofobia, a transfobia, tudo isso que a gente não dava nome, a gente está podendo dar nome agora, né? A gente está podendo dar nome para muita violência, e eu acho que aí é aí que a gente vai ficar hoje na conversa. Tá? Para começar, eu só queria falar desses dois grupos, né? Edneia compartilha espaço comigo do Goaém, né? Que o Goaém vocês devem já ter escutado muito, não vou nem ficar muito preso nele, porque como tem vários professores aí, é um grupo que está preocupado com questões metodológicas. Eu acho que o que nos une não é nem a história da educação matemática, né? Assim, porque a gente faz muita coisa, o que nos une é a metodologia, né? A gente tem um cuidado de falar de metodologia, de processos, uma sensibilidade para lidar com a pesquisa. Eu acho que isso que acaba unindo. E o Insurgir é um grupo que está começando, ele está tentando a sede na UFMG, ainda não é um grupo registrado, e a gente até se questiona se deve ou não registrar, porque a gente está preocupado com essa questão da diferença colonial, né? Como ela cria desigualdade. Então, a gente não... uma coisa que a gente tem defendido muito, e isso não é meu, né? Estou falando em nome de um monte de gente, assim, não aceitar os discursos que esqueçam o passado, né? Então, falei assim, esquece, gente, bola para frente, né? Escravidão acabou. Vamos construir um futuro melhor. Todo mundo é preto e todo mundo é branco, né? É contra isso que a gente atua, né? Não, nós somos brancos, nós somos pretos, nós somos pardos, nós somos negros. E essas diferenciações, né, de ser pobre, de ser rico, elas criam desigualdades e criam assimetrias, criam explorações, inclusive extermínio, né? Justifica a morte de pessoas. Então, eu acho que não não esquecer disso, né? As pessoas estão morrendo, né? Quando a gente olha dados, por exemplo, que a expectativa de vida de uma mulher trans é mais ou menos 32 anos, tem alguma coisa errada, né, gente? Assim, a gente tem que começar a levar isso um pouco mais a sério. É um corpo, é uma vida que está ali, né? E a gente leva isso muito pouco
a sério. Eu acho que a pandemia mostrou isso muito para a gente, né? Como o número virou um número, né? A gente banalizou os números de uma forma assustadora, né? Então, só que para começar, eu trouxe algumas imagens, depois eu vou compartilhar alguns textos que subsidiam a fala, sabe? Esse livro aí é de 1939, se chama Crânio Americana, né? Foi escrito pelo Samuel George Morton, e ele era um médico estadunidense, né? E ele produziu uma obra que o objetivo dele era fazer medições de crânios de povos originários da África e das Américas, e ele queria mostrar que o tamanho do crânio, né, a capacidade desse crânio, e aí capacidade, eu estou falando de capacidade até em termos matemáticos mesmo, né, as capacidades de medida, né, seja de volume, de distâncias, de tudo, ele tentava provar, né, que o crânio caucasiano, ou seja, a pessoa branca europeia, ele era, pelo formato desse crânio, ele tinha uma inteligência superior, né, legitima que ele tem uma inteligência superior e que os outros são inferiores do ponto de vista das capacidades. E aí, esse livro está disponível online, depois eu compartilho tanto os slides quanto os links para vocês, tá? Depois eu mando para a Edneide, né? Compartilho, eu mando lá para o e-mail do evento. Mas isso aqui você encontra dentro do livro. O livro está online. Vários processos de medida, né? Medida de crânio, tabelas, modos de medir distância muito específico, né? Assim, onde a gente vai medir as distâncias, né? Com pontos, todo um instrumental, como a gente vê aí embaixo, né, transferidor com régua, ou seja, cria-se um equipamento de medição de crânio. Tudo isso a serviço de um projeto colonial, que é um projeto de exploração das pessoas negras e indígenas em trabalhos braçais, porque já que estava justificado cientificamente a sua não capacidade intelectual, então sobrava para esses grupos trabalhos braçais. Isso acontece muito, gente, depois da escravidão, né? Porque a escravidão ela tem um grande problema, a escravidão negra, né? Que é uma certa crise que acontece com ela. Primeiro porque o argumento religioso ele não deixa mais valer, porque se todo mundo é capaz de ter salvação e ter alma, né? Se há conversão, há alma, então isso criava um embate dentro da própria igreja. Mas principalmente porque quando a escravidão acaba, você precisa continuar legitimando a posição daqueles sujeitos em determinados lugares. Né? Então não basta mais dizer que ele não tem alma, que ele não sei o quê, que ele é um animal e eu vou explorá-lo. Agora que a escravidão acabou, que a gente tem, então é um outro discurso que passa a ser construído e a matemática participa intensamente desse discurso, que é a produção do corpo, né? E aí eu vou chamar de corpo negro, eu sei que a ideia é ruim, né? Porque corpo parece que não tem pensamento, mas da pessoa negra enquanto uma pessoa que pode servir a esse tipo de trabalho e justificar as assimetrias que vão ser produzidas pelo capitalismo. Então tem toda uma matemática a serviço disso. Da produção tanto da colonização quanto dos períodos que vêm posteriores, né? Se a gente for pegar, por exemplo, as práticas de medida, depois lembrar o nome do livro aqui, mas as teses dos testes de larga escala, por exemplo, que justificavam a prisão de negros nos Estados Unidos, né? Os testes eram elaborados para um determinado grupo, especificamente, né? E o fato, né? A história do QI. É um livro que é muito legal, que chama A Falsa Medida do Homem. Eu acho que vale muito a pena vocês darem uma olhada, que ele vai trazendo várias referências, sabe? O Crânio Americano tem lá, fala um pouco, fala de uma outra obra, fala um pouco dos testes de QI, que são essas ideias de ter o cognitivo, né? Eu sempre falo, mulher, por exemplo. A produção da mulher enquanto um ser não científico, né? Ou seja, a mulher não pode participar da ciência, você pensa, o investimento que se tem para falar que um lado do cérebro cuida de tal coisa, que a mulher tem essa tal coisa mais desenvolvida, né? Ou seja, uma série de discursos que vão colocar a mulher em um determinado lugar. E a matemática sempre participou disso. E isso tem sido um pouco das preocupações que a gente tem no pensamento decolonial dentro do campo da educação matemática, olhar como a matemática participa desses processos, né? Mas esses processos também são muito, dentro da colonização no Brasil, também acontecia, né? Isso aqui são muitos relatos
São alguns relatos que a gente tem de estrangeiros no Brasil, né, fazendo relatos de povos originários das Américas, né, no caso do território brasileiro que virou Brasil, do nosso território, né. Aí eles falam assim, ó, sua linguagem é bastante copiosa em expressões, mas sem números. Tanto que quando querem significar 5, eles mostram os 5 dedos da mão. Aí tem um outro relato que ele vai falando uma coisa e no final ele fala assim, nem jamais usam de pesos e medidas, nem tem números por onde encontrem mais do que 5. E se a conta houver de passar, daí a fazem pelos dedos das mãos e pés, o que lhes nasce da sua pouca cobiça. Posto que com isso está serem muito apetitosos de qualquer coisa que vem, mas tanto que a tem, a tornam facilmente de graça, ou por pouco mais de nada. Então, é um relato, né? Esse é o primeiro livro de história do Brasil, que chama História do Brasil, que é do Frei Vicente Salvador, e ele vai falar, né, lá no século XVII, já sobre esses grupos, ou seja, usando isso como critério de humanidade. A matemática define o que é ser humano. Então, eu sou humano porque eu sei ou não matemática. Eu passo a olhar para os povos originários dessa maneira. Sabe ou não matemática? Ah, se ele não sabe a matemática que o europeu sabe, ele é menos humano do que eu. E isso sendo usado para legitimar práticas, né, inclusive inferioridades, desumanidades dentro do campo. Tá? Gente, fica à vontade mesmo. Eu vi que alguém comentou alguma coisa aqui, é porque eu não estava olhando, mas a Mariana falou do... Quer falar, Mariana? Mas é isso mesmo, né? Dos criminosos natos. Né? Tem até uma teoria, isso, lambrosiana. É isso que eu estava tentando. Lambrose, que veio depois de um outro, que cria-se uma teoria, né, que é desse tal de Lambrose, que vai definir quem são os criminosos a partir de certas... Que assim, não tinha, por exemplo, uma mãe próximo, já definia também um monte de coisa. Errava tal tipo de questão no teste, definia como delinquente. Então, é muito interessante assim, a gente ver como a história recente conta muita coisa, né? Isso a gente está falando do início, 1900 alguma coisa, né? Início do século XX, tem nem 100 anos, essas teorias. Mas são muito utilizadas para justificar coisas. Inclusive, esses testes aí, eu até trouxe outros exemplos aqui, né? Isso aqui é de 2015, é uma reportagem que está no El País. O El País tem muita coisa legal, viu? Assim, de matemática, de tecnologia, muito bacana, dá uma olhada. Mas isso aqui foi em 2015, o Google Fotos, ele etiquetou jovens negros como gorilas. Então, ele pegava jovens negros, você fazia uma busca por gorilas, e apareciam fotos de jovens negros. Então, uma das preocupações, por exemplo, que a gente tem visto muito, é a questão dos algoritmos, né? Hoje, os algoritmos, eles tomam conta da nossa vida. Você entra, por exemplo, no Netflix, aparece lá sugestões para você, né? Ou seja, quem define o que você vê não é você, é um algoritmo, o que você compra, a pesquisa que você faz, o artigo que você lê. Tudo isso quem define não é você. Né? É um algoritmo que faz esse tipo. Menino 23, Ednei? Você já viu esse documentário também? É uma história... A gente viu num congresso de história oral na Unicamp, e ele... Eu acho que é Menino 23. E ele é um sobrevivente, né? Vamos dizer assim, de uma tendência nazista no Brasil, numa fazenda aqui no estado de São Paulo, e eles eram chamados simplesmente pelo número. Então, o Aloysio, né, que é esse sobrevivente, ele na infância, ele foi o tempo todo chamado pelo número. Né? Então, de novo, né, essa questão de numerar as pessoas, numerar para classificar, né, o primeiro e o último, né? Então, isso também tem um valor matemático, é esse nome, né, Mariana? E no caso dele, outras formas de chamá-lo, né? Por exemplo, ele poderia ser melhor identificado por Aloysio, por algum outro apelido, né, da infância, mas ele era um número, né? E eles foram trazidos num acordo que esse grande fazendeiro, que fazia parte de uma tendência nazista, né, de um orfanato do Rio de Janeiro. Então, ele conta nesse documentário, é muito pesado e vale muito a pena assistir, né, que não é a matemática, né, eu acho que é isso, né, Felipe, é uma coisa, né, a gente está falando com os alunos de matemática, tem os alunos às vezes, mais novinhos, e às vezes as pessoas podem ficar chocadas, assim, mas então não tem o valor na matemática.
não é isso, né? Eu acho que quem falou isso também foi o Oli deu uma palestra para a gente no primeiro dia, né? O pessoal podia até se manifestar como está entendendo isso, né? Quer dizer, é o uso que se faz de um tipo de conhecimento para colocá-lo como sendo mais valoroso do que outros conhecimentos e para estabelecer regras de poder, né? Então, quem conhece mais a matemática europeia e a domina, tem mais poder, né? Então, esse documentário também é muito interessante, e é até interessante, Felipe, o modo como o documentário foi produzido. É um professor de história, e ele está dando aula numa escola, né, lá na região de Campinas, e ele está falando sobre aquelas inscrições nazistas, sabe? Aquelas marcas que tem até hoje, né? E um menino da turma da escola da básica, do colegial, falou para ele, mas que tinha visto uma telha, um tijolo na fazenda que tinha. E aí esse professor de história começa a investigar junto com a família. Tem alguém praticando a leitura aqui, gente. Está sendo alfabetizado. Eu acabei de escutar o R. Vai lá, fala oi para o seu amigo Felipe. Felipe com Felipe. Ei, Felipe. Aí senta lá que você está atrapalhando, que a mamãe está falando. Então, assim, mas eu trouxe essa questão, mas também para falar, né? Diversos usos da matemática, né? Que vão passando e a gente não presta atenção, né? Pode. E que a gente não presta atenção de que é a matemática e ela está sendo usada para outras finalidades. Mas qual que é o problema da gente ser identificado pelo CPF, né? Alguém que falou isso também, acho que foi na palestra de ontem, não sei, né? Assim, ó, não me pergunto mais quem eu sou. É o meu CPF é o que vale, né? Se você me dá o CPF, eu posso passar uma compra, né? E tá identificado para registrar num cartão de crédito, alguma coisa, né? Então, essa questão também do número, né? Ela é bastante impactante, né? E esse documentário também vale a pena. Então, isso que você está falando, Edna, é muito interessante também, porque uma vez eu fui fazer uma fala parecida com essas coisas aqui, me falaram assim, você é muito pessimista. Eu falei, mas não tem nada de pessimista nisso, né? Assim, né? Por exemplo, a gente sempre defende, né? Tem um filme, esqueci o nome do filme, gente. É um matemático, aquelas coisas de matemática. Matemática é um crime, aí o matemático vai ajudar, aquelas coisas. E aí, no começo, tem um professor de matemática, ele fala assim, porque começa a falar, né? O menino, porque a matemática é bela, porque a matemática é isso, é harmônica. Aí ele falou assim, tá, então qual é a beleza da matemática do câncer? Qual é a beleza da matemática da guerra? Mas principalmente, né, a matemática cura o câncer, ela evita a guerra. Mas cura o câncer de quem? É essa pergunta que a educação matemática tem que se fazer, né? Assim, que a educação matemática, que a matemática tem um poder de transformação de um monte de coisa, gente, claro que tem. Né? A gente tem um monte de tecnologia favorável à vida. Olha a expectativa de vida hoje, né? Olha do passado. Agora, a questão é quem está tendo acesso a isso, né? Quem tem acesso a esse tipo de coisa, né? Tem pessoas que... Eu tenho um orientando de mestrado, né? Ele defendeu, e o Paulo sempre falava comigo assim, ele falou que ele entendeu que ele era negro o dia que a mãe dele falou para ele que ele nunca poderia andar com um produto comprado sem a nota, né? E que ele não poderia usar o tênis em certa situação. O tênis era caro. E assim, é uma coisa que nunca me passou, né? Pode apitar o que for no mercado, que eu duvido muito que alguém vai me abordar de algum modo. Então, é essa desigualdade que está em jogo, né? Por que eu não sou etiquetado como gorila? Essa é a pergunta, né? Por que alguns são e outros não? Por que a matemática permite que isso aconteça? Né? Então, em cima dessas questões que a gente tem que trabalhar, né? Como matemáticos, como educadores matemáticos. Isso que você me falou, não sei se todo mundo conhece um texto do Antônio Miguel também, que ele produziu numa mesa do Ebrapem, lá, acho que em 2003, alguma coisa, né? Vocês eram tudo criança, gente, nessa época, tá? Incluindo o Felipe também. Mas ele faz umas provocações, o da mentalidade bélica, né? O que está no Bolema, né? E o Miguel, ele faz essas provocações para a gente, né? Qual é a postura de pesquisador e tal. E aí, no final, ele fala, né? Assim, ele está falando um pouco das origens da educação matemática vinculada à guerra, mas ele provoca isso. Ele fala assim, mas como nós podemos fazer uma educação matemática que promova a paz, né?
Então, quando eu vejo gente começando a discutir mais claramente essas questões decoloniais como você traz, a mim me atinge desse modo, né? Assim, não é que a gente está negando a existência de uma matemática, que ela tem toda uma internalidade dela e que tem pessoas que dominam e fazem, mas o que a gente não está jogando isso fora, o que a gente está trazendo é outros elementos, como você diz, né, que a gente não via e que a partir de uma postura como essa a gente passa a ver, porque a gente, na verdade, eu entendo que a gente desenvolve uma sensibilidade que a gente não desenvolvia se a gente não estiver dentro de uma postura, eu vou chamar assim, de uma postura, de uma perspectiva decolonial, né? A gente naturaliza, tem que ser assim, é pelo esforço que eu vou mudar de extrato social, que eu vou melhorar de vida, né? E daí vai entrar toda aquela questão do campo, do êxodo, né? Que mexe muito com a gente, né? E eu acho que quando a gente vai trazendo essas posturas, essas perspectivas, de olhar por outro ângulo, inclusive na formação do professor de matemática, né? Cuja disciplina tem um peso forte também nessas diferenças, e nessas desigualdades, mostrar, então, como é que a gente pode praticar uma educação matemática que envolve o ensino de matemática, que promova a paz, que promova a vida, né? Eu acho que o Miguel provoca a gente nesse sentido, né? Que promova a vida e vida com dignidade, né? E acho que você começa falando da dignidade da vida, né? Então, me fez lembrar também, associar um texto do Miguel lá de 2003, 2005, alguma coisa. É do Bolema, né? Tá no Bolema? É do Não é? Bolema. Eu sei, eu acho que até indiquei um dia desses para alguém, assim, porque você pensa, né? Gente, umas perguntas, né? O Carreira, que foi professor lá de Rio Claro, da Unesp, né? Foi nosso professor. O Carreira sempre falava, né? Ele falou assim, que uma vez perguntaram para ele assim, ensina ou não ensina logaritmo? Aí dizem que a resposta do Carreira era, o que que você ensina quando você ensina logaritmo? A pergunta não é se eu ensino ou não ensino. Por quê? Porque, por que você ensina parábola? Porque você pega a história do currículo, parábola era projétil, era estudo de projéteis, era guerra. A gente estuda curvas por isso. Todo estudo de curva foi desenvolvido para isso, né? Para saber de onde você dispara e onde cai. Então, assim, essa ideia de uma matemática produzida para a guerra, era muito comum a gente ver em livro. Agora virou bola de futebol chutando, né? Mas era projétil. Então, assim, um projétil é lançado, o termo dos livros de física era esse, né? Aí a questão é, o que você está ensinando, né? Eu acho que é por aí, né? Quem ensina matemática, o Márcio fala muito isso, né? O Márcio Silva, quem ensina matemática não ensina só matemática, gente. A gente está ensinando um monte de coisa. Igual esses algoritmos, né? Eu duvido muito que um matemático, inclusive do departamento de matemática, vai saber a matemática que gera esse algoritmo, porque é muito específico de um grupo que controla isso. Eu duvido muito que... Então, a questão não é a gente saber essa matemática, a questão é saber como ela é produzida, né? Eu trouxe até duas citações aqui, a gente fica à vontade, viu? Essas duas são duas pessoas super importantes da área de tecnologia, essa Ima Martinez, deve ser Martinez mesmo, o nome dela, que é uma especialista, tipo assim, famosíssima de inteligência artificial, e essa Kate O'Neill, que tem esse livro, que chama Algoritmos de Distribuição em Massa. Tem duas reportagens aqui, tem os links, que são entrevistas com elas. E elas vão dizer, né, primeiro que a Kate O'Neill é mais radical, ela vai dizer de armas de destruição matemática no livro dela, que existem armas de destruição, né, e ela vai mostrar vários algoritmos que estão provocando coisas, assim, surreais, né, para quem estuda modelagem, quem gosta dessa área, gente, é um banquete isso aí. E ela vai falar sobre, as duas vão falar sobre isso, né? Que a grande questão delas é, enquanto não houver diversidade de pessoas dentro do ambiente de programação, o algoritmo vai continuar sendo racista. Porque essas preocupações não vão existir. Então ela fala assim, e você não precisa, eu não estou falando só de pessoas indígenas, estou falando de mulher, né? Como é que a tecnologia é cerceada à mulher? Eu fiz o curso de eletrotécnica, assim, né? Fiz não, né? Fiquei lá. Mas passava lá na aula. Sem nada. Mas uma coisa me marcou. Um professor dizendo assim, tinha 3 meninas na minha turma, e ele dizia assim, vocês vão saber fazer eletrônica, porque eletrotécnica não é para vocês. O professor falava isso. Hoje, assim, uma delas trabalha no maior
assim, uma das maiores indústrias de coisa de potência mesmo, assim, absurda, né? Uma engenheira daquelas de máquinas gigantes. Então é muito legal a gente pensar isso, né? Enquanto não tiver diversidade nesses ambientes, essas questões não vão existir, não vão aparecer. Então a gente precisa ter isso, né? Esse livro é muito legal, assim, eu recomendo ler as reportagens, sabe? O livro é muito bacana, assim, para formação geral mesmo. E aí tem esses exemplos, né, do sapato. Quando você colocava sapato no Google, só aparecia sapato de homem, né? Quando você joga empresário, só aparece figura do homem de terno. Mesmo a gente vivendo uma revolução do empresariado hoje, né? Muito se fala de empreendedorismo, mas isso continua acontecendo, né? Gente, se alguém tiver alguma coisa, mas isso acontece em vários lugares, por exemplo, né? Tem esse, ó, do New York Times, essa reportagem, que vai falar, por exemplo, sobre a história racista por trás do reconhecimento racial, né? Assim, como é que existe toda uma história, né? Que é uma história de uso de certos dados para produzir o reconhecimento facial e decidir quem é ou quem não é criminoso, né? Os bancos que eram utilizados, né? Aconteceu também na China, né? Que algumas minorias eram identificadas também no sistema da polícia. Então, assim, a gente está falando de jornais grandes também, né? New York Times, o Washington Post, que a gente, assim, né? Que são a elite de produção desse tipo de reportagem, né? Que estão apontando isso. A ponto, para vocês terem ideia daquilo que a gente estava falando de matemática, que a Edneia chamou muita atenção, a ponto de um grupo de matemáticos dos Estados Unidos escrever uma carta após a Universidade Brown ter feito, juntou, né, matemáticos e policiais para desenvolver padrões, né, de criminosos, né, para analisar a atividade criminosa. Depois que aconteceu esse evento, foram olhar, né, as práticas, um conjunto, um grupo de matemáticos dos Estados Unidos escreveu uma carta pedindo para que não se usasse o algoritmo. O algoritmo perpetuava práticas. Então, assim, não estou falando que os educadores, matemática, né, a gente já cansou, a gente já superou muito essa briguinha, né? Assim, matemática, educador matemático, apesar de ainda existir algumas coisas bem que incomodam. Mas os próprios matemáticos estão muito atentos a isso, né? A essa necessidade de diversificação, inclusive da prática matemática. Então, é uma coisa interessante para a gente pensar. Não deixem de achar que, então não vai usar matemática para fazer nada, não pode fazer nada. Não, não tem nada a ver com isso. Esse é o pior argumento reacionário que a gente tem, gente. É o argumento mais vazio. Virar e falar assim, então você está aqui dizendo que não é para fazer nada. Parece criança, sabe? A bola é minha, então eu pego e vou ficar com ela. E não é. A gente está querendo dizer só que, é bom ter atenção a certas coisas, porque o mundo é diferente, o mundo mudou mesmo, então acompanha. Né? Na década de 50, mulher era, né, roupa de mulher era medida na praia. A gente não está falando de coisas absurdas para mudar, né? Que eu digo assim. Absurdo é o que se faz com essas pessoas a partir disso. Acho que é começar a pensar mais nas pessoas, né, que a gente tem nesse momento. E falar um pouquinho de decolonialidade, tá? Mas esse é o cenário, assim, que a matemática participa, um pano, depois eu volto com alguns outros exemplos mais ligados à educação, mas o que a gente chama de modernidade? Primeiro, assim, dizer que pensamento decolonial, eu não chamo de pensamento, assim, eu vou falar pensamento, mas eu não quero falar pensamento. Se eu falar, vocês fingem que é tanto texto falando pensamento que eu acho que a gente tem uma postura decolonial, uma atitude decolonial, né? Não dá para falar que essa matemática é decolonial, essa não é, essa história é decolonial, essa não é qualificador de nada. Né? Inclusive, se você ficar usando muito isso, é muito ruim. Porque a ideia do decolonial é fazer perguntas. E uma das perguntas do decolonial é a modernidade. É isso que a gente chama de modernidade. Quando a gente fala de modernidade, a gente sempre pensa assim, progresso, evolução, avanço, humano. Tudo isso aparece, né, dentro da modernidade. Só que a modernidade ela é composta, né, e alguns autores latino-americanos vão dizer isso, e também é importante localizar quais autores você usa, porque os processos de colonialidade eles são muito diferentes, né? O colonialismo foi muito diferente na África, no Brasil, até nos outros países da América Latina, né? São processos muito diversificados, mas são 4 eixos que vão girar em torno da modernidade.
que a gente tem tratado. O eurocentrismo, a ideia de raça, o capitalismo e o Estado. E o que esses 4 elementos, como eles participam da modernidade? A raça, ela passa a ser um critério de humanização e desumanização. A gente tem a produção de uma raça. E aí a gente está falando também da produção do branco, e não só do negro. Quando a gente fala de raça, logo pensa em negro, né? Mas não é. A gente também está falando do branco. O branco também se produz como raça, né? O branco e o não branco, principalmente. Subjugando o outro que se torna o branco. É quase na negação. Então, a ideia de raça, e aí raça é um conceito muito amplo, você pode falar de conceitos binários, negro e branco, você pode falar de homem e mulher, né? O homem se torna um atributo racial, que vai ter certos privilégios que a mulher não vai ter, né? O corpo hétero e o corpo homo, o corpo cis e o corpo trans, o corpo, né? Tudo isso vai se opondo em binarismos, o da cidade e o do campo, né? Dentro do nosso território. O capitalismo, né? Como essa arma que vai colocar isso tudo em movimento em torno do capital, inclusive justificando essa raça, né? Ou colocando ela em certos postos específicos dentro de um sistema. O eurocentrismo como modelo de pensamento, que aqui a matemática nada de braçada, né? A matemática está aí. Tem um texto do Liscano que chama Matemática da Tribo Europeia, que eu acho muito interessante para discutir, porque ele vai falar um pouco disso, né? Como se existisse uma matemática lá da tribo europeia, né? Ele é super irônico falando isso e vai discutir as questões. E o Estado como forma de regulação dessas práticas, já que a gente deixa de ter, né, os territórios coloniais, a gente passa a ter o Estado. Mas a modernidade tem 2 trajetórias, e isso o pensamento decolonial vai chamar atenção. Uma trajetória da modernidade é essa aí, que é o que a gente chama do clube da humanidade, né? Tem o iluminismo, você estuda na escola modernidade, fala assim, o iluminismo europeu, né, as ideias, as luzes, a revolução, a ciência, o progresso, revolução industrial, é isso, né? O pacote vem completo da Europa, né? E aí se produz o Ailton Krenak, não sei quem conhece, mas é um indígena, vale muito a pena assistir os vídeos, ler os textos, muito interessante, porque o legal do Krenak é que a gente pensa, né, que o indígena tem que falar só de indígena, o camponês só pode falar de camponês. Não, mas ele fala da gente, né? É o indígena falando de nós. A gente já falou muito dos indígenas, agora é eles que têm que falar de nós. Ensinar pra gente alguma coisa. Então, eu gosto dele por isso. E ele fala que tem esse clubinho da humanidade aí, e a gente participa desse clube, a gente fica tentando entrar nesse clube o tempo inteiro. Só que a grande sacada, né, é que a gente nunca vai participar disso. Nós não vamos participar disso. E aí é por isso que a opção decolonial ela traz um outro olhar para a modernidade. Fala, olha, tudo foi possível não graças apenas ao iluminismo, mas ao processo de colonialismo. Essa ideia de progresso só foi possível explorando outros territórios, conquistando, exterminando pessoas, tudo isso acabando com a natureza, né, separando a natureza do homem. Então, tudo isso só foi possível na exploração. Nada foi feito sem isso. E é aqui que a gente vai falar de modernidade. Modernidade para a gente não é o iluminismo europeu. Modernidade para a gente é a conquista de outros territórios e exploração em nome dessa ideia que vai sendo construída. Então, tinha um sentido totalizante, ou seja, o pensamento europeu, né, o melhor pensamento mais pensado, e tem um sentido agora totalitário, que é o de imposição dessa forma de pensamento a outros povos. Né? Conquistar, usurpar, destruir, é isso que a gente fala quando a gente fala de decolonialidade. Então, né, eu comentei que eu trabalho junto aos pensamentos. Gente, isso aqui é uma citação, viu? Está sem referência aqui, essa referência é de baixo, mas isso aqui é uma citação também. Igual eu tô falando, é um espaço que tem muitas contradições e conflitos, né? Não é um espaço que a gente compartilha coisas assim, né, de consenso, pelo contrário, muita crítica, mas tem
todo mundo está junto num projeto político, e eu acho que isso que é o mais interessante. Pensar a modernidade a partir desses elementos, né, que é desumanizar seres, subalternizar saberes e usurpar territórios, é aí que está a modernidade, ela só foi possível por isso. E aí tem essa máxima, que é desse texto do Ramon Grossfogel, que é do penso logo existo, essa ideia totalizante, né, cartesiana, né, penso logo existo, a gente passou a ter o conquisto logo existo, extermino logo existo. A gente só passa a ter existência a partir do momento que a gente conquista e explora, tá? Então, é mais ou menos nesse lugar que a gente vai situar o pensamento colonial. Alguma questão? A gente pode continuar? Felipe, eu não sei se você vai falar um pouco, né? Mas eu não consegui ainda conversar muito com vocês. Você esteve na África do Sul. Aham. E acho que foi uma opção de vocês fazerem, né, o pós-doutorado, irem para lá, você, Luzia, a Heloísa, o João, né? Acho que a Soninha esteve por lá também, o Iria, não sei. Ela iria. Mas tinha um grupo, assim, né, da educação matemática. E eu me lembro de alguma conversa que se falou isso, quer dizer, é diferente você ouvir falar de decolonialidade, de falar dessas coisas de dentro da África do Sul e de quem está nesse movimento, do que você falar dessas ideias, né, se você estiver dentro da Europa, porque na Europa também eles estão discutindo. Eu não sei se você tem essa percepção, se você viu lá, né, não sei se você quer compartilhar, né, com a gente essa sua experiência, mas se tem mesmo, dá para a gente perceber quando a gente falar daqui de dentro da América Latina sobre isso, vai ser diferente de quando principalmente os europeus, né, falarem desse mesmo tema. Porque eu lembrei disso porque você falou do Krenak, né? Nós falamos tanto dos indígenas e ainda falamos da educação indígena, não sei o quê, e agora ele, né, ele diz que está falando da gente. E eles também já falaram muito da gente, né? Da gente, assim, nós latino-americanos, dos africanos, das outras, vamos dizer, talvez eles chamam a gente até de outras raças, né? De outras etnias, de outros continentes. E você percebe mesmo isso? É diferente quando a gente se remete a isso? Como eles estão vendo isso, né? Eu já vi umas teses lá da Aninha Porcina, né? A Ana Porcina, que foi nossa colega também em Rio Claro. Eu li um trabalho de um aluno dela que é indígena, falando, né, por exemplo, de muitas patentes, né, que hoje grandes empresas internacionais de remédio, de cosmético, eles têm, e que são baseados em conhecimentos tradicionais dos indígenas, né, e que isso seria um jeito de apoderamento, né, e que, então, devolver para a gente algumas esculturas, algumas coisas que foram roubadas, literalmente, daqui, não é só isso que tem que ser devolvido, né, toda essa riqueza, aí você falou, né, eu conquisto, logo existo, toda essa riqueza, isso é o que a gente percebe, né? A leitura deles é essa também, de que realmente teve essa usurpação de toda a nossa cultura, do nosso conhecimento, quer dizer, dos nossos povos, né? Porque nós somos fruto dessa história toda também, né? Mas desses povos locais, você percebe isso? Como que tem sido discutido? Né? Como você está falando mais ou menos nessa temática agora, né? Sim, sim. Assim, Edneia, que eu acho que uma coisa que é muito clara é que os processos são muito diferenciados, né? Tem dois exemplos que eu gosto sempre de falar. O primeiro é convivendo com a Carol Tamayo, né, que é agora minha colega aqui do FMG, professora, e a Carol, eu tive a oportunidade de ir num congresso na Colômbia com ela, né, e aí a gente foi jantar na casa dela, a família dela recebeu e tal, e ela estava contando da história do campo na Colômbia, como é uma história totalmente diferente do campo brasileiro. O processo de disputa territorial rural dentro da Colômbia é um outro mundo, sabe? É uma coisa totalmente diferente, assim, que é diferente do nosso, né? Então, os processos de colonização, eles servem a propósitos muito diferentes e por isso a gente vai encontrar a diferença mesmo. Duas coisas a gente tem notado, assim, né? A gente, enquanto projeto, né, que eu digo, pensar assim, não a coisa da ideia da mestiçagem, né, que é tão usada como argumento, é bom ser mestiço até certo ponto, né? As pessoas falam isso porque a violência continua acontecendo. Não adianta você depois, eu vou mandar o link de uma música que eu tenho que lembrar o nome.
É da mesma cantora que tem uma música que chama Cota Não é Esmola, Bia Ferreira, uma coisa assim. Ela tem uma música, uma outra, que ela fala assim, você quer usar o meu cabelo, né? Você quer usar a minha roupa, né? Falando da mulher negra, né? E em referência a essa questão da apropriação do cultural mesmo. Você quer usar o meu cabelo, a minha roupa, mas você não quer passar pelo que eu passo. Então, aí que está a noção da... Né? Isso mesmo, Bia Ferreira. Aí que está a noção de apropriação. Porque é tornar belo quando está na mão de alguém. Né? Então, quando a mulher branca usa o turbante, a gente vai investir no turbante. A gente vai colocar isso em questão, ou vai achar isso bonito, ou vai qualificar a beleza a partir daí. Não é isso, né, que tá em jogo. A gente fala muito pouco do privilégio. A gente tem que falar do privilégio. As pessoas têm privilégio, mas ninguém quer tocar nisso. Cota é uma coisa, gente. Cota é política de redistribuição. Tem que colocar na cabeça, né? Cota não tem nada a ver com privilégio. Privilégio existe de quem cresce, né? Como eu cresci, tendo uma família que podia me proporcionar coisas, fiz faculdade, tinha lá, né? Não era rico, mas eu tinha uma condição. Oi, Vitor, ProUni? Não. O que houve? Aconteceu alguma coisa? Se quiser falar aí pra gente. De um minuto para o outro acontecem coisas, né, Vitor? Isso, Vitor. Bom, pelo que eu estava vendo, no ProUni agora poderiam participar estudantes de escolas particulares que não têm a bolsa 100%. Um negócio assim. E a ideia de Não tem nem o que dizer. redistribuição de renda está sendo revista, né, Felipe? Não tem nem o que dizer, porque é muito complicado. E é isso que... O lugar é esse. Você tem... Gente, as condições são muito desiguais nesse país. E é princípio de isonomia constitucional isso, né? As condições têm que ser as mesmas de acesso à educação. Assim, se alguém um dia tiver oportunidade, assim, eu tive porque uma colega fez isso um dia, pegou uns trechos lá da decisão do STF que decide, sim, pelas cotas, né? É interessantíssimo, assim, até vou ver se eu consigo material com ela, que era um material muito bom, assim, ela pegou alguns argumentos dos juízes, né? E como é que faz todo sentido do ponto de vista jurídico. Não estou falando nem do ponto de vista social, não, estou falando juridicamente, né? Então, é muito complicado quando você toca no privilégio, e eu acho que a gente precisa tocar nos privilégios. E essa diferença, né, de territórios, então, de acesso, né, às instituições, que tem diferença na África do Sul, tem diferença no Brasil, tem diferença na Europa, e tem diferença. A gente tem, não sei se alguém aqui já ouviu falar sobre epistemologias do Sul, né, que tem um autor, né, o Boaventura de Souza Santos, ele tem um livro, inclusive, famoso, que chama Epistemologias, que é uma coletânea de textos, é um dos mais usados aí, e ele é português. Ele é branco, da universidade, português, ele é super criticado, porque dizem que ele se apropriou também de um monte de ideia. E assim, mas tem uma chave de pensamento boa dele, que é a questão do norte e sul. Norte não significa Europa, mas a gente tem que perceber que aqui nessa sala tem norte e sul. As relações são assimétricas e são marcadas pela colonialidade. Então, um estudante negro dentro da escola, dentro de uma escola pública, é diferente de ser um estudante branco dentro da mesma escola pública. Ainda que as condições ali sejam... É diferente. Os processos são diferentes. O racismo, ele acontece, ele não é falácia, né? Assim, as pessoas ficam muito presas nessa ideia, e isso é uma coisa que a gente tem que defender mesmo e falar cada vez mais abertamente, porque isso acontece. Eu acho que não tem como falar disso, porque quem não passa por isso. Então, entender qual é o lugar do branco nessa luta, né? Sempre colocar no seu lugar como você pode ajudar.
mas tem essas diferenças muito marcadas, né, de territórios. Então, aí a pergunta, né, sempre vem, que matemática, então, que a gente vai falar? E aí, a Ednet estava colocando uma coisa que é fundamental, a gente não está numa visão pessimista de falar que não é para pesquisar matemática, pelo contrário, a gente quer recurso para pesquisar muita matemática mesmo, que a gente quer o INPA com muito dinheiro, quer a SBM com muito dinheiro, só que a gente se pergunta o seguinte, né, em que, em quem, para que e para quem estão referenciados os conceitos, os procedimentos e as linguagens que sustentam a matemática. Essa pergunta é pouco produzida. O Vitor fala muito desses termos, né? Nesses termos, em que, em quem, para que e para quem. Onde está a referência do conhecimento matemático? Rápido. Se eu falo Grécia, o que vem na cabeça? Pode falar. Ou escreve. Filósofos. Mas o quê? Acho que um pouco da arte também. Arte grega. Aristóteles. Pode escrever também, viu, gente? Se tiver. Filósofo, arte, Aristóteles. E se fala África? Muita gente deve ter pensado negro, fome, escravidão, miséria, seca, pobreza. Essa representação, né, isso o Edmilson, que é um pesquisador aqui da UFMG, faz muito isso com a gente. No meio das falas dele, ele solta umas assim. E é isso. Aí você vê onde está referenciado o conhecimento, né? Está aí. A arte está ali, o conhecimento está lá, não está em outro lugar. E você pega os livros de história da matemática, isso você lê lá sobre o Egito, né, nesses livros. Você vê assim, que eram primitivos, né? Chamam de teorema de Pitágoras, né? Papiro Rinde, né, é de quem comprou. Então, são coisas que a gente tem que começar a pensar, onde a gente referencia o conhecimento matemático. O diretor do INPA, o Marcelo Viana, fez uma fala muito infeliz sobre, ele falou assim, da tal da descolonização da matemática. Primeiro saiu num jornal que foi apontado no relatório das fake news, primeiro, só que a entrevista desse jornal foi colocada no site do INPA. Aí me preocupa, porque se tivesse ficado só lá no jornal, que eu não dou crédito, que é da iniciativa privada, tudo bem, mas colocou numa página de órgão público a entrevista. E tinha uns absurdos que ele falava assim, praticamente não, está escrito desse modo lá. Que tanto faz, o entrevistador pergunta, tanto faz aprender com as cerâmicas marajoaras ou com as cerâmicas de Lisboa? Ele fala, sim, desde que você aprenda a mesma coisa. E assim, é aí que está o problema, né? Se achar que você aprende a mesma coisa com dois artefatos culturais, um referenciado na Europa e um referenciado no nosso território, que traz tanta história, tanta tradição, tanta sensibilidade, se acreditar que você está ensinando a mesma coisa, é anti até BNCC, por incrível que pareça, porque a BNCC vai falar de valorização do conhecimento local, né? Então, assim, esses espaços são um pouco complicados, né? Aí que estão os tensionamentos. A gente não acredita nisso, a gente quer mudar as referências do ensino de matemática. Inclusive, se tiver que tirar conteúdo. Quem diz que a matemática da educação básica tem que servir à formação do matemático? A formação em língua portuguesa serve à formação em letras? Entendeu? A gente tem uma visão de que a matemática ela tem que servir algumas coisas, né, dentro da educação básica, que a gente não faz isso. Então, quer dizer que a formação em inglês tem que formar tradutor? Tem que preparar para ser tradutor? Não é isso, né, que está em jogo. A gente tem que preparar os alunos para outra realidade, para outra coisa, para ser cidadão, né? Então, acho que isso é uma coisa para a gente pensar. E aí eu trouxe duas citações, até que vocês falaram do Paulo Freire, né?
aí no começo, tem o do Biratã D'Ambrosio, que eu gosto muito. Esse é o texto que eu mais gosto do Biratã, Sociedade, Cultura, Matemática e Seu Ensino, é um artigo. E tem uma entrevista, né, que não sei se vocês conhecem, do Paulo Freire, concedeu para Maria do Carmo e para o Biratã. E eu coloquei só Paulo Freire, o Biratã, mas Maria do Carmo estava junto, tá? E o Biratã diz assim, né, que a matemática se apresenta como a linguagem de um Deus mais sábio, mais milagroso e mais poderoso que outras divindades e tradições culturais. E é um pouco disso. Saber matemática é critério de humanidade, né? Torna as pessoas mais humanas dentro de um determinado cenário. E aí as outras divindades, né, essas outras formas do conhecimento que poderiam compor essa forma de conhecimento, elas são ignoradas, né? A linguagem desse Deus mais sábio. A gente, quando está no curso de matemática, adora fazer camiseta assim, né? A matemática que é o alfabeto que Deus escreveu o universo. Não tem essa frase? A frase é legal mesmo. Mas, assim, então a matemática vem antes de Deus, né? Porque ela está antes de Deus, né? Ele usa ela para poder... Então, é a divindade mais poderosa mesmo. E a gente tem que começar a pensar sobre isso. E aí a gente começa a excluir várias outras formas de conhecimento, né? E aí esse trecho da entrevista do Paulo Freire é muito bonito, que ele fala assim, né? Eu não tenho dúvida nenhuma que dentro de mim é escondido um matemático que não teve a chance de acordar. E eu vou morrer sem ter despertado esse matemático, que talvez pudesse ter sido bom. Bem, uma coisa eu acho, que se esse matemático que existe dormindo em mim tivesse despertado, de uma coisa eu estou certo, ele seria um bom professor de matemática. Mas não houve isso, não ocorreu. E eu pago hoje muito caro, porque a minha geração de brasileiras e brasileiros lá no Nordeste, quando a gente falava em matemática, era um negócio para deuses ou gênios. Se fazia uma concessão para o sujeito genial que podia fazer matemática sem ser um deus. E com isso, quantas inteligências críticas, quantas curiosidades, quantos indagadores, quanta capacidade abstrativa para poder ser concreta nós perdemos. Assim, é um pouco disso, né? Não é que todo mundo tem assim, dessa premissa, assim, todo mundo tem uma matemática, mas acho que o que ele está querendo dizer é, eu poderia ter me apaixonado por isso, né? E talvez eu seria um bom, mas talvez não tem problema não ser. E eu acho que ele chama a nossa atenção, ele chama para a nossa consciência essa ideia, né, esse papel segregador, principalmente marcando o regionalismo, né? Porque a gente lá no Nordeste não teve essa condição. Eu tive alunos, gente, da educação do campo do norte de Minas Gerais, não sei, acho que eu já comentei isso talvez com a Edneia, eu tenho uma aluna, a Josi, o ensino médio dela foi copiar o livro de matemática. Ela tem as cópias dos livros de matemática dela inteiro, porque não tinha professor de matemática, e o professor entrava em sala e mandava copiar o livro. Ela copiou todos os livros do ensino médio. Então, assim, e ela era boa aluna, né? Isso era ser um bom aluno. Eu acho que a gente tem que começar a se preocupar. A gente leva isso muito pouco a sério. Essas ideias, e eu acho que... tudo bem, a gente pode continuar? Fui preparando os slides, que eu quis fazer coisas assim que a gente tem lido para compartilhar com vocês. E aí, uma coisa que eu acho muito interessante é porque sempre perguntam assim, mas então decolonialidade tem muito a ver com a etnomatemática. Tem muito a ver com um monte de coisa, eu acho. E aí eu gosto desse texto do Biratã, porque o Biratã vai chamar a atenção para a gente alguma coisa, porque quando a gente fala de etnomatemática, principalmente os matemáticos, acham que a gente está falando, né, do indígena, do quilombola, do ribeirinho, do camponês, do extrator, né? Tipo assim, mas eles não é falar da gente, é falar deles. Pode investigar o outro. E aí o Biratã diz assim, na verdade, diferentemente do que o nome sugere, a etnomatemática não é apenas o estudo da matemática das outras etnias, diversas etnias. A disciplina denominada matemática é, na verdade, uma etnomatemática, que se originou e se desenvolveu na Europa mediterrânea, tendo recebido algumas contribuições das civilizações indiana e islâmica, e que chegou à forma atual no século XVI e XVII, sendo, a partir de então, levada e imposta a todo mundo. Levada e imposta.
Hoje, essa matemática adquire um caráter de universalidade, sobretudo devido ao predomínio da ciência e tecnologia modernas, que foram desenvolvidas a partir do século XVII na Europa. Faz sentido, portanto, falarmos de uma matemática dominante, que é um instrumento desenvolvido nos países centrais e muitas vezes utilizado como instrumento de dominação. Essa matemática e os que a dominam se apresentam com postura de superioridade, com o poder de deslocar e mesmo eliminar a matemática do dia a dia. Falar dessa matemática em ambientes culturais diversificados, sobretudo em se tratando de indígenas ou afro-americanos ou outros não europeus, de trabalhadores oprimidos e de classes marginalizadas, além de trazer a lembrança do conquistador, do escravista, enfim, do dominador, também se refere a uma forma de conhecimento que foi construído pelo dominador, e da qual ele se serviu e se serve para exercer o seu domínio. Aqui está a decolonialidade. É trazer a lembrança do colonizador. Tá? A gente não esquecer que esse processo ele pode fazer coisas, pode, mas a gente tenta trazer a lembrança do colonizador. Tá? Quando eu falei lá dos algoritmos, quando estava falando lá do crânio americano, é pensar como essa matemática ela serve a esse tipo de instrumento de dominação, ela é dominante, e principalmente, gente, ela dá privilégios. A gente não pode esquecer disso. Como professor de matemática, ter uma consciência de privilégio é a primeira coisa. A gente não pode ganhar a mesma coisa que um professor de artes, que dá uma aula por semana, a gente dá 5, e ele tem 20 diários para preencher, a gente tem um só. Não pode ganhar a mesma coisa. Por que a gente ganha a mesma coisa? Ele tem 20 diários, eu tenho 4. Ele, né? Pensa nisso. Se a gente tiver um pouquinho de consciência de classe, alguma coisa está errada. Por que eu tenho 5 aulas e algumas áreas só tem uma? E a gente tem que se colocar essas questões. Por que a minha voz decide o conselho de classe? Está lá todo mundo... Não, espero o professor de matemática, porque se reprovar só em artes, a mãe vai vir reclamar. Que poder é esse que a gente tem e por que a gente tem esse poder? Tem esqueci o nome dele, de Juiz de Fora, fez doutorado lá em Rio Claro. O Amarildo, o Marco. Não, o José fez doutorado com a Maria Lúcia. Ele trabalha com... Na estatística? Fugiu o nome dele. Poxa, vou lembrar. Ele, uma vez, no conselho de classe da escola que ele dá aula, chegou e falou assim, e aí, como é que foi na matemática? Ele falou, tá todo mundo aprovado, se vira. 3º ano do ensino médio. Todo mundo doido para reprovar os meninos. Ele falou assim, não, tá todo mundo aprovado. Agora é com vocês. E ele falou que ficou um silêncio, assim, na reunião. Demoraram 20 minutos para começar uma discussão, assim, adensada de alguma coisa, porque não tem argumento. Que poder é esse que a gente tem, né? Dentro da escola, dentro da vida do estudante? A gente define muito futuro, eu acho. Sim. E que medo é esse, né, Felipe? Que a gente tem de perder esse poder, né? Assim, mas, se começar a fazer isso, mas daí a gente vai perder a aula, né? Ruim para nosso futuro, né? A gente começa a pensar nessas coisas, né? Daí você quer fazer a sua reservinha ali, né? Não, tem que pôr mais aula, né? Matemática tem que ter mais aula. Por quê, né? Essas perguntas que a gente tem que colocar muito seriamente, né, gente? Porque é claro que é importante resolver equação de segundo grau, ninguém está questionando isso, não. A gente ensina equação de segundo grau também. Entender de onde vem, né? Pensar que essa álgebra não é nada europeia, que é uma álgebra árabe. Onde vem isso? Onde está referenciado esse conhecimento? Questionar um pouco esses jargões, lembrar que essa álgebra só chegou na Europa, ela foi negada durante muito tempo por conta da religião, e isso, né, os árabes eram chamados de demônios. É isso que a gente tem que falar também. E eu não estou falando de você gastar 50 minutos de aula, não. Você gasta 10 minutos falando disso, 5. É uma equação a menos que você resolve. E você dá conta de falar dessas coisas. Mas é isso. E aí tem esse medo da gente perder o privilégio. Isso aí é terrível. Perder privilégio é uma coisa muito complicada.
E aí, só para terminar assim, essa parte de citações aqui, para poder continuar conversando, esse aqui é um texto que saiu... Eu não li o texto todo, tá, gente? Eu peguei essa parte, na verdade foi um orientando que usou essa citação, eu achei maravilhosa, eu até peguei o livro. Mas é um livro póstumo. A esposa do Paulo Freire reuniu cartas do Paulo Freire e publicou esse livro, chama Pedagogia do Compromisso. E eu acho que o nome casa com destaque ali, que está em amarelo, compromisso. Ele diz assim: eu acredito que é preciso cuidar das especificidades dos intelectuais em um processo de educação popular. É preciso aproveitar tudo que cada um deles sabe, pode e queira fazer bem feito. Deve-se, por exemplo, pedir aos matemáticos: venham conosco um sábado para ver como os garotos do povo vendem e como fazem cálculo sem saber nada da chamada matemática oficial. Estudem propostas para ver como podemos melhorar o ensino da aritmética e de outros campos da matemática em áreas populares. Se você é um matemático ou biólogo, não pode ficar satisfeito somente com as aulas que dá na universidade. Qualquer especificidade pode ser importante para apoiar a educação popular, para alcançar uma compreensão mais humanizada, e aí eu acho brilhante, mais científica do que a identidade cultural de um povo. Aí entra naquilo que você está falando, Edna, da apropriação, eu acho. Você não vai avançar só no campo humanizado, você vai avançar no campo científico. Entender esse processo. Por que o negócio da cerâmica marajoara me incomodou? Porque eu fui começar a olhar umas coisas e me disseram assim, né? Li o texto, que tem várias questões assim de uma produção daquela cerâmica que são tecnologias assim super distintas, processos assim inventivos ao extremo, né, de domínio de materiais espetacular. Então, negar isso nos processos dentro da matemática é muito complicado. Eu trouxe um áudio para vocês. Eu posso... Essa aqui é a Laura Conceição, desculpa. Ela é MC, poeta de rua. E aí, só para falar rapidinho da educação matemática, e prometo terminar, que deve estar todo mundo cansado, né? De conversar, eu não sei como é que é. Vou só fechar aqui, porque eu acho que o áudio... Não sei como é que eu faço para compartilhar esse áudio. Eu vou ter que abrir o PowerPoint, eu acho, porque... Aqui no... A gente, só para contar, na ANPED, que é a reunião da ANPED, da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa, acho que é isso, né, em Educação, teve um mini curso, e aí algumas pessoas produziram pequenos áudios sobre educação matemática. Eu tenho esse compilado de áudios, posso mandar também, mas esse da Laura é especial. Tem um negócio de compartilhar com áudio, gente, como é que é Vocês ajudam aí, meninas? Porque tem que Aquele compartilhar guia, né? Alguma coisa. Isso, é no compartilhar uma guia. Se tiver disponível aí. Tá. Aí ele é bom para ouvir áudios e... Tá escrito aqui, né? Tá escrito, eu não... Mas não aparece o... Eu acho que na hora que você clicar, daí você vai escolher a guia lá em cima, na hora que você clicar em cima da guia, que tem o vídeo, é isso, né, pessoal? Né, Júlia? Fala aí, por favor. Então, o PowerPoint, ele tá numa guia do Chrome, por acaso? Não. Não, ele tá... Tá. Então, acho que que aí fica um acho que é janela, né? Mas aí o áudio não roda, Giovana, necessariamente. Se você arrastar o vídeo do PowerPoint no Chrome, ele vai começar a girar como se fosse um reprodutor, daí vai dar para apresentar. O próprio áudio. Pode ser. Tá, beleza. Vou fazer isso então. Deixa eu só achar o áudio aqui, que agora tem que entrar na pasta para o áudio. Mas enquanto isso, vocês podem falar. A tecnologia é isso. Tá vendo? A pessoa fica falando mal de tecnologia e tá acontecendo esse tipo de coisa. Aprender a usar, pelo menos, né? Falar. Mas é assim mesmo, a gente vai aprendendo aos pouquinhos. Com todo mundo. Ou pocão, né? É. Tem gente que... Isso eu acho aqui.
Quando você vai colocando aí, Felipe, eu coloquei ali para o pessoal a referência do trabalho do Roger, né? Só citei. E você estava falando, né, que como o Biratan D'Ambrosio fala, né, que a matemática é uma etnomatemática, né? E interessante que no trabalho do Roger ele vai mostrar diferentes concepções de etno, né? Então, Sebastiani, vários outros etnomatemáticos vão falar às vezes diferente, né? Que a matemática é a maior e a etnomatemática é uma parte, né? Então, dependendo do que a gente leu já, né, é diferente a concepção do que essa do que você trouxe do Biratan, né? Exato, é isso mesmo. Tem muita perspectiva, né, dentro dessas coisas, assim, até mesmo o pensamento decolonial você vai encontrar muita coisa, né, cada um fala de um lugar. Tem uma professora da UFMG, por exemplo, que eu, assim, adoro, aprendo muito com ela, a Shirley Miranda, que trabalha com grupos quilombolas, né, até trabalha na Pró-Reitoria de Ações Afirmativas, é uma pessoa muito engajada politicamente. Ela não lê, a minha disciplina mesmo, eu estou dando uma disciplina que começou agora da pós, né, e aí a gente estuda os latino-americanos, e ela, nem pensar. A disciplina dela são só autores indígenas, autores do movimento negro, ela decoloniza a leitura, né, não lê nada produzido em universidade. Então, é um movimento, e aí por isso é a opção, viu, gente? Porque as pessoas ficam assim, então quer dizer que você não quer ler o outro? Não, por que não? Vocês conheceram a Luzia, né? Acho que nem todo mundo, é o pessoal que está agora no 4º ano, então alguns conhecem. A Luzia, professora da UFMS, né, ela falou que tem uma pesquisadora que eles têm estudado muito, acho que ela é indiana, se não me engano, e que falaram assim, mas você não lê o outro filósofo, Deleuze? Perguntaram para ela, falou assim, não tenho tempo para ler Deleuze. Assim, a vida é muito curta. E é isso, a vida é muito curta, eu vou ler outras coisas, eu não quero ler, sei lá, os filósofos, né? Eu quero ler esses outros. Então, acho que eu consegui aqui, viu, gente, com essa questão da... Vocês conseguem ver aí? Me dá um ok para eu... Sim, sim. Pode? Então, vou colocar, se tiver ruim, não sei isso. Livro didático de matemática do ensino médio, problema número 1. Gabriela e seu irmão gostavam muito da escola. Os dois queriam ser engenheiros. Oi? Se o senhor fechasse... o meu... Isso. Livro didático de matemática do ensino médio, problema número 1. Gabriela e seu irmão gostavam muito da escola. Os dois queriam ser engenheiros. Na entrevista de emprego, Gabriela fez 230 pontos a mais que seu irmão, mesmo estudando 2 horas a menos por dia, por precisar cuidar do almoço, lavar a louça e passar toda a roupa sozinha. Os dois foram contratados para a mesma função, mas o salário de Gabriela é 30% menor que de seu irmão. Alguém explica essa equação? Problema número 2. A expectativa de vida de um brasileiro branco gira em torno de 73 anos de idade, enquanto um brasileiro negro vive em média até 67 anos. Isso se seu guarda-chuva não for confundido aos 17 com uma K-49 a 3 metros de sua casa, perto das 6 da tarde. Com base nos dados, quais as chances de um homem negro viver até ver seus netos entrando na faculdade? A matemática não é uma matemática. Qual o X da questão? Em que ponto os números se tornam reflexão? Ela preparou esse áudio, né, para a gente, e é um pouco desse lugar, né, que a gente começa a estabelecer o quanto a gente não lida com questões críticas mesmo, né, com a criticidade nas aulas de matemática. A gente tem essa ideia de fantasiar os problemas, né, assim, e ela vai falar, olha, tem um monte de problema acontecendo comigo que a gente poderia se ocupar, e acaba que não acontece. Eu gosto muito desse áudio dela para pensar esse lugar da produção, né, de uma educação matemática, né? Então, a gente vai tentar produzir educação matemática por aí. E aí tem uma questão que eu acho que vale a pena pensar, é que a matemática ela se ocupa das culturas escolares, né? A gente se ocupa da cultura escolar. Das culturas, na verdade, a matemática na cultura e inclusive da cultura escolar, quando a gente está falando de ensino dentro da escola. Acho que esse é o lugar que a gente trabalha muito.
E, assim, essa ideia mas eu penso do Patrício Ares, da citação que está em cima, né? A cultura em sua dimensão política. Né? Então, se eu penso a cultura escolar e a matemática na cultura escolar, eu tenho que dotar ela dessa dimensão. E é o testemunho do que somos e do que não somos, né? As profecias da imaginação que nos dizem o que poderíamos ser, bem como a força que orienta a luta para enfrentar o que nos impede de ser. Eu acho que aqui é o que a gente faz muito pouco. A cultura é, antes de tudo, comunicação, não pode ser muda e nem surda. Ela deve ser grito construtor de vozes que permitam criar e recriar a vida e falar não só da realidade, mas também a partir dela visando a transformação, que é o que vocês estão propondo no evento. Né? Então, o que a gente entende de educação matemática é isso, né? É a questão da afirmação das políticas de identidade. A gente pode usar a aula de matemática para movimentar as noções de identidade. Eu acho que hoje é onde que eu tenho gostado de ficar, porque muitas vezes a gente usa a aula de matemática para reproduzir certas identidades. E tem uns exemplos, né, que a gente usa muito na educação matemática. Quantos casais podem ser formados? Compro à vista? Faço isso? Compro à vista ou compro a prazo? Depende. A dona Maria, que é idosa, ela quer ter a TV amanhã. Ela não quer ficar esperando. Agora, você tem que ensinar para a dona Maria qual é o melhor plano de financiamento. Porque ela não vai comprar à vista. Né? A necessidade básica dela é outra. A relação econômica que ela estabelece com o dinheiro é outra. Então, a gente tem que começar a pensar mais essas questões. Como é que essas identidades participam das aulas de matemática? E é um pouco levar para essa direção a aula. E, né, na educação do campo, meus alunos relatam, né, se não estudar e for para a cidade, você vai puxar carroça. Como se puxar carroça fosse uma assimilação identitária negativa, inferior, né, que associa ao animal. Então, é um pouco lutar contra isso na aula de matemática, eu acho que é um compromisso. E aí, para encerrando mesmo, tá, gente? Eu acho que são 3 lugares, assim, sobre justiça social, essa sala de transformação social. Eu acho que a gente usa muito pouco isso em aula de matemática, a gente tem que levar isso com mais seriedade. Eu acho que a terceira é a que a gente mais toca, que é a questão das políticas de identidade, que eu vou falar um pouco. Mas, primeiro, é pensar a política de participação, né? Que é abordar temas que estão ligados à participação da cidadania. Por que escola sem partido, para mim, é uma balela? Porque ela limita essa visão da cidadania, que é a política de participação. Então, porque, assim, é um contrassenso. Se a escola prepara o sujeito para o exercício da cidadania, o exercício da cidadania passa pelo voto. E passa, inclusive, por poder ou não ser candidato. Passa pelo partido político. Então, como é que eu não vou falar de partido dentro da escola? Se eu estou preparando para a cidadania. É um contrassenso. E eu não estou falando de defesa ideológica, eu estou falando de falar das formas de participação. Debate, confronto de ideia, discussão, tentar chegar a consenso. Isso é forma de participação política. Então, escola sem partido, ele já cai aí. Se eu não posso falar das formas de participação, quando eu vou no Ministério Público? Gente, eu não sei, né? Se um aluno chegou com uma arma dentro da escola, o que você faz? Quem você procura? A gente não sabe. A gente forma professor, mas não fala de sindicato. Sendo que sindicato é uma forma de participação política. A gente não fala de movimento social. A gente não fala de Ministério Público. A gente não fala de... Para que serve o Ministério Público? Né? Não fala, por exemplo, de conselho tutelar, que é o mais básico. Então, isso são formas de participação política, e a escola tem sim que falar dessas formas. E aí a outra são as formas de, né, aí eu dei os exemplos aí, financiamento de campanha, né? Por que financiamento de campanha hoje, por exemplo, você tem financiamento de candidaturas de mulheres? Se você pega os números, são absurdos a diferença de financiamento de campanha de homem. É totalmente desigual o financiamento. Então tem que ter sim fundo partidário para candidatura de mulher, né? E outros grupos, né? Aí tem as formas de redistribuição, e eu estou falando de redistribuição de tudo, dinheiro e de terra, de lugar, de espaço de fala,
né, demarcação de território, reforma agrária, a gente tem que falar disso, porque justiça social da Constituição passa pela redistribuição. É um princípio constitucional. Então, inclusive, redistribuir o dinheiro que vai para a universidade, dando condições a várias pessoas da população, como a política de cota. O que está em jogo na política de cota, gente, é dinheiro. O dinheiro que vai para a universidade vai para a mão de quem? É isso que está em jogo na política de cota. É redistribuição de renda. Bolsa Família é redistribuição de renda. A gente tinha uma camada da sociedade que não recebia renda, que era a juventude. Bolsa Família permitiu que a juventude tivesse acesso à renda. Pela mãe, inclusive, né? Que é a mãe que recebia o valor. Então, inclusive, tem uma aluna que se separou do marido, era agredida, separou do marido porque passou a receber Bolsa Família. E ela tinha o dinheiro para minimamente custear a vida dela com o filho. Então, acho que isso é uma coisa importante. E o último são as políticas de identidade, né? Que é o que a gente faz um pouco mais, que é valorizar os saberes, os fazeres, né? De grupos culturais que não são esses grupos, em geral, que ditam a matemática, né? Que são os quilombolas, indígenas, mulheres, moradores de rua e vários outros grupos aí que poderiam compor as identidades que a gente lida na escola. Eu fico muito incomodado quando eu escuto coisas sobre educação financeira e não falo, por exemplo, de imposto de renda. Não falo de taxação de grande fortuna. Né? Assim, a gente fica muito preocupado em ensinar a economizar, mas não fala que a Constituição prevê taxar grande fortuna e a gente não taxa. E aí? Isso é educação financeira. Né? Então, é pensar um pouco disso. Mas isso aqui é uma propagandinha, viu, gente? É que a gente tem um projeto que chama Educação Matemática e Direitos Humanos, que foi um projeto que surgiu por verba parlamentar, de um grupo de parlamentares, o dinheiro veio para o UFMG, e aí tem essa página aí no Facebook, no Instagram, quem quiser acompanhar. Inclusive, a gente aceita materiais, viu, para publicar, pra dar uns créditos, claro, para a pessoa. Se alguém quiser preparar, sei lá, um plano de aula, uma discussão sobre direitos humanos, dentro dessas ideias aqui, né, principalmente, sabe? Concentração fundiária, candidatura de mulheres, grupos que são, né, população carcerária, a gente tem publicado lá. Mas é isso. Aí tem essa frase atribuída para o Paulo Freire, um dia eu falei que era do Paulo Freire, falar que não é não. É atribuída a ele, né, que não existe educação neutra, que toda neutralidade afirmada é uma opção escondida. Toda vez que você escutar a matemática é neutra, a matemática não sei o que, é sem partido, tem alguma opção sendo escondida aí. Eu falei demais, né, gente? Agora Estamos todos aqui esperando, né? Querendo te ouvir. Mas muito, muito, muito bom te ouvir mesmo, te ouvir desse jeito, né? Que você vai dialogando com a gente, vai sensibilizando, vai. Mas acho que podemos abrir, né, para o pessoal conversar com o Felipe, né? Aproveitar essa oportunidade, porque nem sempre, né? A gente para exatamente essa semana, né? Semana do curso, acho que tem essa função também, né? A gente olhar as coisas um pouco mais devagar, olhar para aquilo que a gente, né? Tem vários minicursos, eu escolho vir nesse e não no outro, né? Então, é um momento que você olha para alguma coisa de interesse nesse momento. Acho que podemos fazer pelas mãozinhas, enquanto, né, tá assim, todo mundo brigando para levantar a mãozinha ali, né? A gente vai começando aí com a Julinha. Júlia e Giovana, vocês vão olhando aí o pessoal que vai se inscrevendo, se tem comentários no chat, né, por favor? Sim, sim. Primeiramente, eu só gostaria de falar que a lista de presença já está no chat, para quem ainda não assinou. E a minha pergunta ou reflexão, não sei, é uma coisa de como nós, professores, poderíamos aprender ou colocar essa decolonialidade nas nossas aulas, porque o que a gente aprende na faculdade é muito uma questão de colonial, a gente vê muito essa questão, essa parte da matemática mesmo, e a gente quase não vê história. Tipo, no nosso curso em si, não tem uma história uma história da matemática em si. E é uma coisa que a gente, principalmente na minha sala, eu acho, se interessa bastante, mas a gente não tem muito acesso a isso, sabe? Então, é uma coisa que, como um professor que muitas vezes é movido nessa parte só da matemática,
matemática pura, matemática aplicada, e muitas vezes nem se importa muito com a parte da educação em si, como eles poderiam aplicar isso em sala de aula, sabe? Então, Júlia, assim, eu acho que a primeira coisa é ter uma outra postura, né? Assim, com relação ao privilégio, compreender esse lugar. Eu acho que é o olho que fala essas coisas, né? Gente, a matemática é instrumento de poder. Então, aprender a matemática que cai no Enem dá acesso a muita coisa. Tem um grupo na UFMG de indígenas da etnia Pataxó, e, assim, aí é relato, tá, gente? Porque eu não trabalho com eles, mas uma colega disse que eles querem uma escola que ensine o conteúdo que o branco ensina numa determinada escola deles. Porque eles querem ter acesso à universidade. Assim, eles querem ter as mesmas condições de acesso que o branco tem, que o não indígena tem. Então, a gente tem que reconhecer que isso é legítimo, essa reivindicação da educação, de um grupo cultural, de ter acesso a esse conhecimento hegemônico, ele é legítimo porque, agora, esse acesso, o que a gente pensa é que esse acesso não pode ser na inferiorização do outro. Esse acesso tem que passar pelo seguinte sentido: olha, por que eu estou aprendendo isso? Eu estou aprendendo isso porque isso me dá acesso a tal coisa, mas aqui no meu povo, a gente faz desse jeito. Né? Então, é mais ou menos por aí. E aí, as referências é buscar. Eu acho que tem muita gente bacana, é sair um pouco do homem branco, ler coisas diferentes, né? Ler mulheres negras, ler pessoas trans, tem que mudar. Se você não muda a referência, aí não muda mesmo. Só vai conseguir outras referências passando a ler essas referências. Eu acho que hoje a gente tem uma grande arma na mão que é a tecnologia. Assim, a gente tem milhões de coisas pipocando para aprender, né? Dentro da própria matemática, por exemplo, história da matemática, né, Júlia, que você citou. Tem um livro da Tatiana Roque, que é muito bom, que ela chama História da Matemática, Desfazendo Mitos e Lendas, em que ela vai questionar várias questões, assim, e tá aí, né, tá disponível, tá próximo, mas é buscar essas referências em outras pessoas, em outros sujeitos, em outras formas de conhecimento, que aí a gente começa a entender um pouco de como a colonialidade opera, sabe, na aula de matemática, né? E, assim, ninguém é isento, não, eu não falei isso, mas a gente usa a palavra decolonial e não descolonial, a partir de uma pesquisadora, a Walsh, Catherine Walsh, o nome dela, ela mora no Peru, e ela fala o seguinte, que não existe estado nulo de colonialidade, não é do dia para a noite que você vai acordar e falar, opa, agora, né, que não é descolonizar, agora é decolonizar, né, você entender que é um movimento que sempre vai ficar atento. Opa, eu estou atento que esse material didático aqui, toda vez que vai falar de pobreza, aparece um negro. Eu estou atento que esse material aqui, sempre quando vai falar de indígena, só fala das produções de artesanato. Mas não fala nenhuma questão, por exemplo, aí você vai deixar de usar o material? Não. Você vai tentar enriquecer o material. E aí vai buscar algumas coisas que são importantes. Né? Tá falando lá do artesanato? Beleza, mas eu vou falar de demarcação de terra. Eu vou sempre trazer alguma coisa que pode tocar nessa questão. É ficar atento, eu acho, assim, essas leituras ajudam a gente a ter uma sensibilidade, sabe, assim, para ver coisas que você não via, você fica mais atento, eu acho. Agora, como? Aí é difícil. Aí é complicado. Acho que tem coisa para fazer. É projeto, né, gente? É uma coisa aqui, uma coisa ali.
Acho que essa iniciativa dos estudantes, né, ao tentar informar os temas, né, não tinha às vezes a palavra, né, mas assim, o que eles queriam ajudou a gente a entender, né, eu não estou na comissão, mas fui participando um pouco, a gente entender que era disso que eles queriam, né, quer dizer, eles queriam falar sobre essas questões, mas não sabiam nomear, né, a gente quer falar alguma coisa de gênero, que trate, por exemplo, das diferenças, das minorias, né, então, assim, essa era, não é isso que vocês colocavam, né? Então, eu acho que esse desejo dos estudantes já é um passo, né? Quer dizer, vocês estão sensíveis para alguma coisa, agora precisa desenvolver, né? O Felipe responde isso, ó, precisa desenvolver um pouco mais, né? Porque não é só ter a sensibilidade se você não continua desenvolvendo, você não aflora, né? Não amplia. Mas eu acho que já é um grande passo, né? Se vocês, como docentes, professores, né, ao chegarem na escola, né, mantiverem essa postura, vamos dizer assim, já é um caminho, né? A gente não vai fazer uma revolução de um dia para o outro, né? Mas eu entendo que são iniciativas muito interessantes que acontecem dentro de um curso de licenciatura, né? Então, acho que, né, ajudando a Júlia a pensar aí, né? E assim, é isso, assim, sensibilidade tem que mover para alguma coisa. O Paulo Freire falava de utopia, é mais ou menos por aí, esperançar, né? O esperançar é isso, a esperança tem que ser movimento. Assim, eu quero mudar o ensino de matemática, não vou mudar agora, mas tem que colocar isso bota isso para mover alguma coisa dentro da escola. Inclusive, seja minimamente abandonando certos privilégios, né? Eu tenho que passar um filme da aula de história, não sei o quê, a minha aula está aí. Mas vai para a aula de história, né? Às vezes a gente fica lá, fica com a minha aula, mas vai ficar à toa na sala dos professores. Não, vai lá para a turma de história, vai assistir o filme, tenta dialogar com o filme depois na sua aula, tenta criar alguma relação. E é isso, e participando, a gente tentar não ser o Deus mais sábio da escola, sabe? Assim, tentar sair dessa divindade que a gente se coloca, né? A gente anda com as camisas tudo. A gente brincava na faculdade assim, o ônibus era 4102, gente. O ônibus é terrível, terrível da universidade. A gente brinca que é assim, você pega o livro de cálculo naquela parte final do livro que você não estuda, você sabe que aquela parte que não usa, que tem aquele monte de gráfico bem malucão, abre o livro e fica fingindo que você está entendendo. Você vê a reação das pessoas em volta. Existe um certo lugar, né? Andar com a camisa da matemática tem um peso. A gente brincava em Juiz de Fora que é igual a medicina. A medicina, o símbolo escrito medicina era do tamanho da camiseta, né? E o símbolo da UFJF vinha pequenininho. E matemática era mais ou menos por aí também, né? Dá orgulho carregar a camisa da matemática, mas por isso, porque também tem esse lugar de privilégio. Então, tentar se soltar um pouco disso, acho que vale a pena. E é uma coisa que você falou também lá atrás, já que eu achei muito importante, né? Não é que a gente não vá ocupar esses espaços, né? A gente vai ocupar esses espaços mudando a perspectiva, né? Porque se a gente também não ocupa esses espaços, eu me lembro até de uma outra situação, né? Que a gente estava discutindo sobre congressos, né? A gente não vai nesse daí, né? Não, a gente precisa ocupar esses espaços para levar essa nova perspectiva para lá. Porque se a gente mantiver esses espaços que circulam as questões de poder, a gente vai poder fazer pouca mudança, né? Eu estava vendo agora há pouco um vídeo, né, que está se discutindo a PEC, né, essa PEC que está para aí, a gente tem o Reinaldo, que é do grupo do Goen, ele já veio fazer palestra para a gente no PIBID, ele está lá pelo Instituto Federal, precisando terminar a tese de doutorado com prazo, mas ele está pelo sindicato, e o Felipe falou isso, ele está lá, indo de sala em sala falar com cada deputado de cada partido, 510 salas, os institutos federais e as universidades federais, né? Eles têm os representantes, eles passam todos os dias nas salas dos deputados, sensibilizando em relação à PEC. E aí eu conversei com ele ontem, fazendo uma sessão de orientação, e hoje eu estou vendo um vídeo do YouTube, dentro dos grupos de democracia, alguma coisa, fora Mulheres contra o B, né? Democracia contra o B, né? Para não ficar dando status para o nome da pessoa. E aí uma deputada do PSOL estava falando dos termos, né? Isso vale também, Vitor. Ela estava falando, na PEC, eu não sabia disso, porque olha que eu me acho uma pessoa que estou sempre... Na PEC está dizendo, é um reducionismo social, né? Ela está falando que ela estava discutindo nesse trecho,
que a Constituição prevê que a gente não pode ter retrocesso social. Um dos retrocessos sociais que a PEC traz é admitir o trabalho infantil, é estar agora na legislação, e tem mais, a hora que ela cita isso, o pessoal que é favorável, né, ela fala assim, estuda isso para vir aqui na CJS, né, para vir aqui fazer a discussão. As pessoas estavam dizendo, não é isso que está escrito. Ela falou, como não está? Aí ela falou, é a minha vez de falar. Daí ela fala isso. É um retrocesso tão grande, porque fala assim, que a criança pode trabalhar a partir dos 14 anos, e com a permissão dos pais, pode trabalhar com menos de 14 anos. E mais, fala que a criança pode trabalhar em lugares de risco. Então, ela está falando assim, a gente está voltando ao capitalismo de qual século? Então, assim, está acontecendo isso hoje no nosso país, né? Um retrocesso social que está lá dentro de uma PEC, que o que está sendo mostrado é uma outra cara, né? Mas junto com essa PEC está passando muita coisa, esse é um exemplo, né? Então, eu acho que é isso, né? Nós, professores que trabalhamos com, né, por conta do formato de contratação, né? A gente trabalha com matemática, né? Com educação matemática, mas na escola a gente trabalha com a disciplina de matemática. É isso, eu acho que a gente está antenado, né? Aquele que tem mais sensibilidade para a questão do sindicato, agir na escola via os sindicatos também. Quando você vai numa assembleia docente aqui do campus, você aprende muito. Quando você vai aí, né, os meninos vão nas reuniões do DACEL, dos diretórios, dos centros acadêmicos, quanto conhecimento vocês têm produzido, né? Então, ocupar ler, né, o que o Felipe fala, leia outras coisas, isso também já é ler outras coisas. Ela é coisa que é mais do campo do direito, fala assim, eu não vou ler essas coisas, eu não entendo de legislação. Como não? Mexe com a nossa vida, né? Com a vida dos nossos estudantes, né? E a gente está num momento em que a gente está, o Felipe lembrou, a gente está falando hoje nos noticiários de fome. A gente está vendo fome aumentando, né? Não sei vocês, se vocês percebem nas cidades, a Unesp está numa campanha aí, porque a fome é uma coisa assim que está explícita agora. Né? Então, eu acho que isso que o Felipe vem discutir com a gente hoje mexe com essas coisas também, né, Felipe? Isso tudo está junto com estudar matemática, com pensar no lugar da matemática, né? E a gente realmente não se furtar a discutir outras questões, né? Que não seja só mais interna ali do campo chamado matemática, né? Coisa assim, gente, cada vez mais eu tenho me convencido disso. Conhecimento gera identidades. Não é à toa que o nosso curso é do jeito que é, né? O curso de matemática. Ele tem essa cara porque ele tem que ter essa cara para produzir um certo professor de matemática. Então, tenta resistir a essa produção. Toda vez que você achar que um professor é melhor do que o outro porque ele reprova mais em cálculo, né, como, né, nossa, aquele ali é bom, ó. Com ele só passa 10, turma de 80. E a gente escuta essa valorização do fracasso, sim, constantemente. Né? Essa valorização das coisas é que a gente tem que começar a lutar, sabe? Não aceitar certas práticas, resistir a certas práticas, ser um pouco mais incisivo em algumas coisas, e aí os espaços de participação política estão aí para isso. A gente está vivendo uma época de argumentos muito contrários às políticas, né, que criminalização de movimento social. O que o movimento social faz, gente? É luta no campo, é luta por reforma agrária. Está no texto constitucional, gente. Tá? Ninguém está... E aí? Mas que eu conheço uma pessoa, é sempre assim, né? Eu conheço uma pessoa que acampou, pode até ter, deve ter mesmo. Porque tem dentro da universidade gente desviando verba, porque tem dentro da sua família gente negando imposto de renda, porque tem dentro porque são pessoas são pessoas fazem coisas, né, para ter coisas, né, cobiça, participa da vida, principalmente dessa vida louca que a gente vive. E assim, é muito fácil apontar o dedo em certos lugares e não... É apontar o dedo para a gente mesmo. Ó, a gente tem que se olhar, participar, se engajar, participar dessas coisas, igual a Edneia está colocando, movimento sindical. Gente, vai com força para essas coisas, sabe? Porque a gente precisa de gente nesses lugares. Muito, muito, muito. E a gente precisa de gente do bacharelado em matemática, a gente precisa de matemáticos, a gente diz que a gente precisa. De pessoas na tecnologia, de ponta mesmo, que frequentem esses espaços de elite, de poder.
A gente precisa. Tem uma aluna minha que ficou assim, não sei se eu faço bacharelado ou licenciatura. Eu falei, bacharelado. Nem dúvida. Com o pensamento que você tem que fazer bacharelado. Você não tem que fazer licenciatura. Né? Se você está na dúvida, porque eu estou pensando, Não, faz bacharelado. É isso mesmo. A gente precisa de pessoas na matemática com esse pensamento. Né? Mas é um pouco disso. Não é reserva da educação matemática, não. Isso deveria ser uma discussão de todos, né? Eu tô vendo aqui muita gente, Felipe, que faz iniciação em outras áreas, sabe? E é muito bacana, né? Ver eles terem essa liderança, por exemplo, aqui na semana, em outras atividades, mas, né, se envolve mais com pesquisa de outras áreas, mas tá vendo? Tá levando essas ideias para todos os campos, né? E eu acho que isso que você ressaltou é muito legal, e eu acho que isso fortalece, né, as pessoas que às vezes vivem mais enfrentamentos ainda, né? Porque dependendo do quão sensível tá esse outro lugar que você está tentando, quer dizer, esse outro lugar que você está tentando ocupar com essa outra perspectiva, não vai ser tão simples também, né? Mas, né, é importante mesmo, é isso mesmo, a gente precisa de todas as profissões, né? O que a gente está, né, discutindo um pouco é o olhar de um outro modo, né? Nossa, muito bom falar com você, Felipe. Os meninos não interagiram tanto, mas alguém quer conversar, estão mais só Quinta-feira à ouvindo. noite, tá todo mundo já... O pessoal também vai ficando cansado, né, Felipe? Filha tá Depois das acabando, final 9, da né? semana. É. Então, tá bom, pessoal, vamos terminar agradecendo aqui o professor Felipe novamente, né, por esse, né, às vezes a gente fala um mini curso, mas é essa conversa, né, eu acho que hoje é gostoso a gente falar nessa essa conversa que ensina e que aprende, né, acho que isso é muito bom. Mas também a gente pensando, né, acho que você traz uma aula, né, que a gente falaria de uma aula pública, né, onde você traz para discutir os conceitos, né, não é transmitir ideias, né, traz para colocar na mesa para discussão, né, essa postura também é muito gostosa da gente ver nessas atividades, né, quer dizer, é uma mudança de postura nas aulas, é uma mudança de postura numa palestra, num curso, né, então isso é muito bom. Muito obrigada, Felipe. Acho que nós agora vamos assumir alguma coisa para fazer sorteios, é isso, né? Isso, sorteios. Bom, primeiramente a gente gostaria de agradecer. Foi uma ótima aula mesmo, eu gostei muito. Foi bem boa, trouxe reflexões bem chocantes até. Eu acho que é uma questão que é interessante mesmo debater e é importante. Então, agora a gente vai começar com os sorteios. Bom, Giovana vai transmitir, né, Giovana? Primeiramente, a gente gostaria de agradecer o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática e também da Livraria da Física, que disponibilizaram para a gente os nossos os nossos livros para sorteio. Pode passar. Bom, hoje os livros para sorteio serão esse kit, né? Que vai ser o livro Números e Funções Reais, Relatos de Memória de Professores, acho, e também a revista do professor de matemática. Para isso, a gente gostaria de solicitar ao Felipe que ele falasse um número de... Peraí, deixa eu ver. De 2 até 33. 18. Lembrando? 18. Ok. Aniversário da minha mãe, né? Ah, importante. Importante é homenageado. Bom, a Giovana vai colocar aí no chat qual é o nome da ganhadora. Vou esperar. Lembrando que para conseguir, precisa estar online e responder a gente, ok? Falar um oizinho aí no chat. Aqui, ó. Márcia Sayuri Kakimoto. Esse é o nome da ganhadora. Márcia está presente? Por favor. Ó, Márcia já está presente. Meus parabéns, Márcia. Entre em contato com a gente da comissão, por favor. E aí... a lista de presença foi enviada no chat. Eu vou copiar aqui um momento. Prontinho. Parabéns, Márcia. Bom, mais uma vez, muito obrigada, Felipe. Muito obrigada, Maria Edneia. E por essa aula, esse mini curso, que foi muito bom. Gente, eu que agradeço. Obrigado. Boa noite, Edneia. Muito bom te ver o Felipe, ver o pessoal aí.
força, viu, gente? É muito bom nessa hora agora, a gente está precisando disso e tamo junto. Legal. Sempre. Obrigada, Boa Felipe. noite. Bom descanso a todos. Boa então. noite e bom descanso a todos. Boa Tchau. noite. Todos.